Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo do horário em que vocês irão assistirem a mais um conteúdo deste canal. Chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual, aqui de João Pessoa, Paraíba. Agradeço a Deus pelos novos inscritos. Sintam-se todos abraçados por essa família, canal Democracia Espiritual. Também de antemão eu quero convidar aqueles que só fazem assistirem os conteúdos deste canal, venha participarem de forma direta, se inscrevendo no canal, deixando seus comentários com respeito, compartilhando a mensagem, deixando seu like e vamos que vamos. Eu quero trazer mais um alimento sólido para o nosso entendimento, que tem como tema: para a religião, Jesus ou Yahshua morreu em vão. Para a religião, Yahshua morreu em vão. Meus irmãos e minhas irmãs, infelizmente muitos irmãos nossos do sistema religioso, eles vivem anulando o sacrifício de Cristo na cruz, a obra redentora de Yahshua na cruz. E quando eles anulam, porque o que eles sabem fazer é anularem o sacrifício de Cristo na cruz, o sistema religioso é especialista em anular a graça de Deus que aconteceu na cruz, no sacrifício eficaz de Cristo, do Cristo da carne. E quando eles anulam, eles tornam a morte de Cristo como se fosse em vão. E é o tema da mensagem. Para a religião, Yahshua morreu em vão. E é isso que eu quero tratar nesse estudo. E o texto principal se encontra aqui em Gálatas, capítulo de número 2, versículo de número 21, que diz assim: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Segue-se que Yahshua morreu em vão. Observe, meu irmão, o que o apóstolo Paulo está falando aqui ao escrever essa carta para os seus irmãos ali da Galácia. E era o que estava acontecendo aqui, o contexto dessa carta. Aqui está falando que falsos mestres judaizantes se infiltraram, penetraram naquela comunidade da Galácia, onde Paulo havia ali plantado a semente do evangelho da graça, o evangelho da incircuncisão no tempo de Paulo. Porém, esses homens entraram nessa comunidade na ausência de Paulo e estavam trazendo ordenanças da lei de Moisés, os rudimentos fracos e pobres que o próprio apóstolo Paulo falou nessa carta. Então, Paulo, querendo chamar a atenção dos seus irmãos para que eles não caíssem novamente em outra prisão, para que eles não voltassem novamente a se tornar prisioneiros, agora dos rudimentos da lei de Moisés, do judaísmo. Porque antes essa igreja, esses irmãos, antes de conhecer o evangelho ali, anunciado por Paulo, instruído por Paulo, eles eram prisioneiros de falsos, de deuses pagãos, de outras religiões, de outra cultura, de outros costumes.
Então, eles agora estavam voltando a ser prisioneiros agora novamente, mas agora por conta do judaísmo, das práticas cerimoniais, da lei de Moisés, da lei mosaica. Então, Paulo está chamando a atenção esses irmãos. E Paulo chega a dizer que eles tinham sido enfeitiçados. Paulo diz: quem vos enfeitiçou? Vocês corriam tão bem? Paulo chega a dizer nessa carta: um pouco de fermento leveda toda a massa, um pouco de lei, um pouco de judaísmo, entendeu? Leveda, contamina toda a massa. Então, observe, meu irmão, que isso aconteceu aqui há 2000 anos atrás, quando Paulo escreveu aos irmãos da Galácia, para que eles não caíssem novamente na armadilha de estarem presos, como um dia eles foram presos antes de conhecer ali o evangelho que Paulo anunciava ali no primeiro século. Então, o sistema religioso de hoje não é diferente. Eles vivem em Moisés, eles vivem debaixo de sombras, entendeu? Lei de Moisés, vivem de ordenanças da lei de Moisés, que teve o seu fim há 2000 anos atrás. Infelizmente, é o que está acontecendo, é o que a gente vê no nosso dia a dia. Pessoas enfeitiçadas, pessoas escravas, pessoas manipuladas, com mentes cauterizadas, pessoas que não têm a mente de Cristo ativada e é levado por todo tipo, por ventos de doutrinas, rudimentos de obras mortas, dogmas, entendeu? Então é isso que os nossos irmãos no sistema religioso estão vivendo. Eles não vivem a liberdade em Cristo, por Cristo. Então, observe que, olha o que o apóstolo Paulo, aqui nessa mesma carta, ele diz em Gálatas capítulo 4, versículo 4. Capítulo 5, versículo 4, ele diz assim, vamos ler o 3. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. A circuncisão era uma ordenança da lei de Moisés, que Cristo havia cancelado na cruz do Calvário. Cristo havia cancelado as ordenanças da lei de Moisés na cruz. Aí no versículo 4 ele diz: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Então eles tinham decaído da graça. Eles tinham se afastado daquele ensinamento. Alguns estavam entrando por aquele outro caminho, o caminho da escravidão, que Cristo havia os libertado na cruz, no seu sacrifício. Então, o sistema religioso hoje, eles vivem como escravos, entendeu? Vivem debaixo de Moisés, de ordenanças da lei de Moisés, que Cristo cancelou. Vivem se batizando nas águas, vivem fazendo votos, jejuns, campanhas, buscando Deus no monte. Uma coisa, buscar Deus aonde? Se Ele já está em nós. Buscar Iau aonde? Se Ele já está em nós. Ele não habita em templos, Ele não habita em monte, Ele habita em mim e em você. Então, jejuns, campanhas, buscar Cristo no monte, dízimos como dinheiro, para enriquecer os homens aí que estão gordos com a gordura, né? Como era falado, né, ali pelos judeus, gordos como a gordura das ovelhas, que hoje são filhos. Hoje a gente não é ovelha, a gente é filhos. E filhos uma vez, filho para sempre, entendeu? Então, Santa Ceia, que nunca foi Santa Ceia, nunca foi santa, era Páscoa.
Era a Páscoa judaica, entendeu? Apresentação de criança, batismo nas águas. O verdadeiro batismo foi o da cruz, meu irmão. Onde o ladrão da cruz, ele teve o batismo ali, o verdadeiro batismo, através de Cristo. Então, guardar o sábado, tudo isso, meu irmão, é cerimonialismo da lei de Moisés, rudimentos de obras mortas, que não nos interessa mais. Tudo isso aqui que eu falei era sombras. Era sombras. E nós não estamos vivendo mais de sombras. Os filhos de Deus deixaram de viver de sombras através de Cristo na cruz há 2000 anos atrás. Nós estamos vivendo hoje a realidade. Nós estamos vivendo num contexto onde o homem é perfeito diante de Deus. Tudo feito, tudo pronto. Entendeu? Nada mais vai acontecer. Nós apenas temos que viver esse reino pela fé. É crendo no que ele fez na cruz. Começando na cruz e terminou no ano 70. Eu digo terminou, quando eu digo, porque de uma vez para sempre a lei de Moisés teve seu fim. No ano 70, com a queda do templo. Então tudo isso é praticado, feito pelo sistema religioso, nas suas gaiolas religiosas. E não vivem o reino de Deus nas suas vidas. Entendeu? Não vivem no descanso do Pai. Porque é isso que a religião evangélica produz. A religião evangélica produz uma mente cauterizada, uma mente de escravo, uma mente, meu irmão, que você não pode questionar o líder, que você não pode, entendeu? Dizer que isso está errado, aquilo está errado, que você está se levantando contra o líder, contra o pastor. E eles dizem aí, ainda eles usam esse método, olhe, cuidado para não tocar no ungido do Senhor. Nós também somos ungidos, meu irmão. Isso não existe. Essa fala nunca foi para nós. Essa fala, não toqueis no ungido do Senhor, nunca foi para os gentios, nem sequer os gentios do século I. Daquela época, imagine para nós hoje. Nós sabemos que hoje não existe mais gentios. Ele se tornou tudo em todos. Mas eu digo assim, gentios geograficamente falando, porque eu moro no Brasil, tá entendendo? Mas não existe mais essa de gentios para Deus. Acabou. Espiritualmente falando, acabou. É um só povo. Ele se tornou tudo em todos. Então, o sistema religioso, a religião evangélica, ela produz isso. Medo, dúvidas, interrogações, suspense, terror, angústia. Eles não entram no descanso. Eles não entram, meu irmão, no reino. O reino de Deus, eles não vivem o reino de Deus na mente, no homem espiritual. O sistema religioso, eles arrancam, eles tiram não só o dinheiro, a propriedade das pessoas, como eles tiram o reino de Deus das pessoas. Entendeu? Então, eles estão do mesmo jeito do irmão do filho pródigo. Entendeu? É isso que eles sabem, viverem desse jeito. Porque a religião produz isso neles. O irmão do filho pródigo tinha tudo. Tudo estava na mão dele. O pai diz, na parábola contada por Yahshua, por Cristo ali, antes da cruz, o pai chega para ele e diz, tudo que é meu é teu, meu filho. Mas eles não reconhecem. Eles acham que ainda vai acontecer, que Cristo vai fazer. Eles não vivem o reino que já foi estabelecido na segunda vinda de Cristo, começando na cruz e terminou, e teve a plenitude do reino estabelecido totalmente no ano 70. Jesus veio anunciar o reino, mas esse reino foi estabelecido no ano 70, na sua totalidade. Não foi depois de 70, nem foi antes de 70. O reino, a plenitude do reino foi estabelecido
na consumação do século que aconteceu no ano 70. Entendeu? Foi ali onde aconteceu o juízo de Deus. Onde aconteceu ali, meu irmão, a ressurreição dos mortos. E hoje nós estamos vivendo numa condição de perfeição diante do Pai dos Espíritos, oh glória. Então, eles vivem, eles não vivem, eles não desfrutam do reino que já foi estabelecido. Vivem debaixo de um líder, de ordem de líder. Vivem como escravos da religião, escravos da lei de Moisés, escravos de homens, escravos de dogmas. É a realidade. Nós vemos, enxergamos e ouvimos a realidade desses nossos irmãos que estão vivendo de sombra, ainda de sombra. São livres, sim, por Cristo, porém escravos de homens, de dogmas, de rudimentos. Entendeu? Então, e não é isso que o Pai dos Espíritos quer. Ele quer que nós venhamos entender e compreender o Evangelho, onde tudo já foi feito, tudo já foi consumado, já nascemos na perfeição do reino, na plenitude do reino, na plenitude da graça. E nós temos que desfrutar, estamos reinando em vida, em perfeita vitória, ainda aqui na terra, ainda nesse corpo aqui. A perfeição, quando eu falo, estamos vivendo uma condição de perfeição, é no Espírito. O Espírito está pronto, meu irmão. Então, veja aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 1. Gálatas capítulo 5, versículo 1, ele diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Esse nos libertou, Paulo estava se incluindo, foi para aqueles que viveram antes da cruz e o depois da cruz. Nós não se inclui aqui. Porque essa liberdade aqui foi do jugo da escravidão da lei, do pecado, das transgressões. Então, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo da escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar circuncidardes, Cristo de nada vos aproveitará. É o que o sistema religioso faz. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Porque nós, eles lá, pelo Espírito aguardamos a esperança da justiça que provém de fé. Que provém, ou seja, da fé. Então, observe, meu irmão, isso foi falado por Paulo para aqueles irmãos há 20 séculos atrás. Mas os pastores, eles trazem a sombra da lei de Moisés para os nossos dias, para eles viverem de sombras. Porque vivendo debaixo da lei de Moisés, isso aí facilita e abre brecha para os pastores se darem bem. Entendeu? E na graça não tem isso aí, de pastor, de homem se dar bem, anunciando esse evangelho. Que tudo já aconteceu, que tudo já foi, que está pronto, tudo está perfeito, estamos perfeitos nele. Então, veja, se alguém, meu irmão, se alguém prega, ensina jejuns, batismo, dízimos, apresentação de criança, Santa Ceia, entendeu? Está anulando a graça de Deus, está dizendo que Cristo morreu em vão. Mas para nós não anulamos a graça de Deus, nem o sacrifício de Cristo na cruz. Nós não estamos como o sistema religioso, tornando o efeito de Cristo, a morte de Cristo em vão, não. Nós não estamos nessa linhagem. Nós não andamos como eles andam, como eles vivem. Não. Entendeu? Tudo já foi pago. Tudo já foi pronto. Tudo já foi perfeito. O sacrifício dele foi perfeito. Entendeu?
Ele libertou, foi ele, pelo seu sacrifício. Não precisamos pagar nada, a dívida foi paga, já nascemos com a dívida paga. Imagine você tem o seu nome sujo no Serasa, no SPC, e alguém vai lá e paga, e limpa teu nome. Você, meu irmão, está livre. Você não deve mais nada. Assim foi Cristo na cruz. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firme e não vos submetei de novo a jugo de escravidão. Então, os sócios mestres entraram nessa comunidade, querendo que os irmãos da Galácia viessem a circuncidar para ter a salvação. E Paulo disse não. A justificação não é mediante as obras da lei. E Paulo usa aqui um acontecimento que aconteceu com Pedro, que ele chega a dizer que o homem não era justificado pelas obras da lei, mas pela graça. Olha o que Paulo vai dizer aqui, no versículo, aqui em Colossenses capítulo 2, versículo de número 13, Colossenses 2, vamos ler do versículo 12 em diante. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo. Quando foi isso? Que batismo é esse? O da cruz. O verdadeiro batismo. Não o batismo lá do Rio Jordão, quando João batizava, não. O batismo da cruz de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitado mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Eles viveram esse momento. Eles viveram antes da cruz. Nós nascemos depois, muito depois. Entendeu? Aqui foi no século I, antes da cruz. Paulo está falando um evento, e agora ele está escrevendo isso aqui depois da cruz para os irmãos de Colosso. E nós nascemos aqui 20 séculos depois de tudo pronto. Aí Paulo continua. E a vós outros que estavam mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, sacrifício humano da lei de Moisés, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. Perdoou ou não perdoou? Perdoou. Se eu digo que eu tenho um pecado, eu estou anulando a graça de Deus. Eu estou dizendo que o sacrifício de Cristo foi em vão. Eu estou chamando Cristo de mentiroso. Versículo 14. Tendo cancelado o escrito de dívida, cancelou ou ainda vai cancelar? Cancelou, meu irmão. Cancelou. Que era contra nós, eles lá, Paulo se inclui, porque Paulo viveu antes da cruz. Que era contra nós e que constava de ordenanças. Olha, as ordenanças foram canceladas. O qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz. Removeu ou não removeu? Cancelou ou não cancelou? E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então veja, meu irmão, como é claro isso aqui. Então, quando o sistema religioso pratica guardar o sábado, apresentação de criança, dízimos como dinheiro, batismo nas águas, vigílias, Santa Ceia, que nunca foi Santa Ceia, ali era Páscoa, buscar Cristo no monte. Buscar Cristo no monte para quê? Se nós já temos ele. Vigílias, tudo isso é sombra. Tudo isso, se você pratica isso, quem pratica isso está anulando a graça de Deus. Está dizendo que o sacrifício de Cristo foi em vão. Entendeu? Então, observe que ele, meu irmão, ele cancelou. Olha o que Paulo escrevendo aqui olha o que Paulo escrevendo aqui em Gálatas capítulo 2, versículo 21, foi o texto principal. Olha o que Paulo, voltando para o texto principal, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão.
O versículo, vamos ler aqui o versículo 16. Olha o que Paulo diz. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. Nunca foi nem lá, entendeu? No tempo de Paulo, e antes da cruz e depois da cruz, e nem é justificado hoje. Porque não precisamos mais de nada, tudo já foi feito. Olha o que Paulo diz. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e se mediante a fé em Cristo Jesus, ou glória, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Ninguém será justificado. Observe como que palavra aqui precisa mais o quê? Para as pessoas entenderem que trazer obras, rudimentos da lei de Moisés, rudimentos fracos e pobres, sombras que era a lei de Moisés, trazer para os dias de hoje, entendeu? É estar anulando a graça de Deus, está dizendo que Cristo morreu em vão. E nós não anulamos a graça de Deus. E nós não dizemos que o sacrifício de Cristo foi em vão. Nós cremos, ô glória, pela fé de Cristo. Ô glória. Então, é essa palavra aqui, meu irmão, que eu quero deixar para nossas vidas. Eu quero deixar essa palavra aqui para nossas vidas, para o nosso entendimento. Mais um alimento sólido, perfeito e eficaz. O Evangelho produz descanso. O Evangelho produz em nós salvação de mente. Enquanto o sistema religioso produz suspense, terror, interrogação, medo, culpa, angústia, o Evangelho da Graça produz salvação de mente e descanso para nossas vidas. Já estamos no descanso do Pai, já nascemos nesse descanso. Enquanto que a lei guardava o sábado, era o descanso para eles, para nós, ô glória, o descanso é todos os dias, mesmo diante de qualquer situação. É essa palavra que eu quero deixar para a nossa vida. Graça e paz, graça eterna. Se inscreva no canal Democracia Espiritual. Não se esqueça do like, deixe seu like, compartilhe essas mensagens, deixe seus comentários e vamos que vamos. Também se inscreva no canal do irmão André Palhares, canal MDCG, e do canal irmão Ivanilton Cruz, do canal Guerreiro da Fé, e do nosso irmão Elcio de Jesus, canal MGV. Amém? Graça e paz, graça eterna, e até a próxima, se Deus assim o permitir. Graça e paz.